Olá, eu sou a professora Sandra Garcia Guiar, docente da Universidade Federal de Rondônia, sou professora do Departamento de Administração do campus de Porto Velho e sou professora do curso de pós-graduação em Administração Pública Presencial. Eu trabalho preferencialmente com as disciplinas na área das ciências exatas e para mim é um grande prazer e um desafio também trabalhar com uma disciplina numa área diferente. Esta disciplina teve a contribuição do professor doutor em administração Sandro Berg, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta disciplina, Cultura e Mudança Organizacional, vamos tratar de um tema atual e ilustre a administração pública e vamos compreender por que se fala tanto em cultura e mudança nas organizações públicas. Gostaria de enfatizar que este tema, como todas as outras disciplinas do curso, tem relação de interdependência com as disciplinas do curso de Gestão Pública. Ela é parte integrante e importante do curso. O objetivo da disciplina é oferecer um referencial analítico que permita ao estudante compreender em maior profundidade e de forma integrada os fenômenos da cultura e da mudança organizacional, em particular no peculiar contexto da organização pública brasileira. Por isso, o texto escapa das abordagens convencionais sobre mudança e avança para a composição de um referencial que se pretende coerente com a administração pública nacional. A relevância do tema sugere uma exploração conceitual em profundidade, relacionando o conteúdo com aspectos do dia a dia nas organizações públicas. Por sua vez, o conteúdo programático da disciplina se divide em dois grandes momentos. No primeiro, são discutidos os aspectos da cultura brasileira e das culturas organizacionais. E no segundo, aspectos sobre mudança e complexidade organizacional. O objetivo desse primeiro contato é apresentar a disciplina num contexto amplo e proporcionar um primeiro contato com a cultura e mudança nas organizações. O material que vocês receberam, o material de apoio desta disciplina, inicia na unidade 1 com foco na cultura brasileira e organizacional, assumindo que as organizações são culturas e que estão em constante processo de transformação, em diferentes níveis de intensidade e sob influência de múltiplos fatores. É importante lembrar que por estarem em transformação, elas não são estáticas. Tendo essas características, o conteúdo da disciplina apresenta múltiplas possibilidades de ser explorado no cotidiano das pessoas, mesmo fora do ambiente de trabalho. Ainda nesta unidade, abordaremos o processo histórico da cultura brasileira e da cultura organizacional pública. Em outras palavras, vamos compreender como chegamos a ter a cultura organizacional de hoje, por que agimos da forma que agimos nas organizações públicas. A partir desse tópico, teremos uma compreensão melhor sobre o atual estado das coisas na administração pública e daí teremos uma visão mais consistente sobre as organizações. Outro tópico nesta unidade 1 diz respeito ao patrimonialismo e burocracia na administração pública brasileira. Estudaremos as diferentes variantes e fenômenos complementares, entre os quais o clientelismo político e o porquê de ser objeto de análise também dos diversos autores, com o intuito de explicar os insucessos verificados nas reformas administrativas do Brasil. Ainda neste contexto, será possível perceber traços culturais como o personalismo, entre outros que permeiam a administração pública. E ainda sob o ponto de vista deste contexto, é possível ressaltar o fenômeno do formalismo, abordado por Guerreiro Ramos, e do fenômeno peculiar nacional, abordado por Prestes e Mota, no seu livro Cultura Organizacional e Cultura Brasileira. E abordado também pela professora Lívia Barbosa no livro O Jeitinho Brasileiro, a arte de ser mais igual que os outros teóricos nacionais. Mas, para começar, o que é uma organização? Na visão de Hampton, é uma combinação intencional de pessoas e tecnologia para atingir um determinado objetivo. Já Etzioni
são unidades sociais que procuram atingir objetivos específicos. Sua razão de ser é atingir objetivos. Nesta linha, Stroh sugere que é um fenômeno organizacional e enfatiza que as organizações não são meras coleções de indivíduos, mas entidades com vida e dinâmica própria, que transcendem as consciências e os interesses particulares de seus membros. Ainda no decorrer desse capítulo, vamos explorar os elementos da cultura brasileira, a organização pública, suas definições e perspectivas de análise, a organização e cultura brasileira, que é muito rica em todos os seus aspectos, e a cultura brasileira e organizacional. Também será abordada a resistência cultural à administração pública, porque é muito fácil de se perceber as mudanças organizacionais, como também é muito fácil de perceber aqueles que resistem a esta mudança. Neste tópico serão estudados a emergência de valores gerenciais na administração pública. Que fenômeno é esse nas organizações que ora está em contraste e ora está em processo de acomodação em relação aos padrões culturais tradicionais? O cenário que estas transformações têm lugar é o das reformas do Estado e da sua administração. Também vamos estudar a eficiência como valor gerencial na administração pública. Entre os conceitos e pressupostos desses valores estão a eficiência, que pode ser entendido como a capacidade de otimizar os recursos para alcançar as metas definidas. As estratégias de interpretação da mudança, onde serão abordados o formalismo e o jeitinho brasileiro. E, por fim, a resistência à mudança em si e suas especificidades na organização pública. Trazemos como os principais autores de apoio à análise a esta disciplina pesquisadores brasileiros de destaque no campo de estudo da cultura organizacional, como a professora Teresa Fleury, Neuza Cavedon, entre outros. Outros autores também de diferentes correntes de pensamentos que abordam aspectos culturais da sociedade brasileira são trazidos nesse contexto, como o professor Guerreiro Ramos, Miguel Caldas, entre outros. No contexto da resistência à mudança, temos autores como José Mauro Hernandes e Miguel Caldas em Resistência à Mudança, uma revisão crítica, e a contribuição sobre outro ponto de vista da professora Rebeca Chu em Resistir é Preciso. Aliás, este vai ser o tema de um dos fóruns. Na unidade 2, estudaremos os pensamentos sistêmico e a mudança à complexidade organizacional. O texto avança abordando o fenômeno da mudança e complexidade organizacional na administração, visto que esta ocupa uma posição central neste processo. Este texto trata do pensamento sistêmico e mudança organizacional com inspiração nas rotinas e mudanças organizacionais, com perspectivas aos ciclos de aprendizagem e no pensamento sistêmico das organizações públicas. A mudança organizacional, como um processo complexo e dinâmico, visto que esta ocupa uma posição central nesse processo, é visto como uma mudança processual não linear. Esta complexidade pode ser percebida em processos específicos, como quando há a introdução de novas rotinas, quando há novas tecnologias gerenciais na organização pública, ou ainda quando há a introdução do planejamento estratégico ou outro programa de gestão de qualidade na organização pública. O processo de mudança deve ser tomado sobre uma perspectiva sistêmica e tem como premissas a gestão do processo de mudança que é contingencial e emergente, não possui uma fórmula única e preferencialmente validada. Essa mudança é um processo, ela é dinâmica, ela não é estática, não há essa fórmula mágica, ou seja, ela depende de cada instituição, de cada organização, ela é contingencial. É necessário compreender, isto não significa aceitar, mas compreender o contexto para traçar estratégias de mudança organizacional.
Tudo isto pautado, apoiado no pensamento sistêmico para compreender os processos de mudança. Outro papel muito importante na condução do processo são os atores organizacionais, no qual ganha destaque a necessidade de amplo envolvimento dos agentes da organização nos processos de mudança. A mudança organizacional é um processo complexo e dinâmico, porque trabalhar com pessoas, trabalhar com costumes, trabalhar com culturas diferenciadas não é uma atividade fácil, uma vez que se trabalha com mudanças e organização. O objetivo, então, é trazer satisfação e mudança ao ambiente de trabalho, tanto como fatores de realização e progressos pessoais para a eficiência da organização. A mudança pode ser percebida como um processo de aprendizagem das pessoas em suas relações de interação mútua. O processo implica em assumir o amplo envolvimento das pessoas, a obtenção de resultados mais substanciais, principalmente no médio e longo prazo, e a possibilidade de desvios em relação à trajetória inicial estabelecida, uma vez que estamos trabalhando com pessoas, e as pessoas, às vezes, têm atitudes que fogem ao comportamento normal, às regras. Contudo, o fato de reconhecermos uma organização pública como uma estrutura sistêmica implica em admitir a mudança como um fenômeno a ela inerente e como condição de sobrevivência. Inclusive, é preciso reconhecer que a mudança nas organizações é um processo contínuo que ocorre a todo momento. O texto trata ainda do papel imprescindível da comunicação no processo da mudança organizacional e como essas falhas nos fluxos de comunicação organizacional afetam diretamente os resultados do processo de mudança. É bem conhecida uma brincadeira de telefone sem fio, onde o interlocutor começa a falar uma frase e ao final da corrente a frase já está bem diferente do início. Isso são chamadas falhas nos fluxos de comunicação. Ocorre principalmente quando não há confiabilidade ou comprometimento com a organização. A lei do comprometimento destaca o imperativo do engajamento dos atores organizacionais, em especial daqueles que fazem a mudança no seu contexto. Por fim, e nesses tempos de Copa do Mundo, eu gostaria de deixar uma foto que correu o país por ser chamada de inusitada, no jogo ocorrido entre o Japão e a Costa do Marfim na Arena Pernambuco, em Recife, quando o Japão perdeu o jogo e mesmo assim chamou a atenção do povo brasileiro por trazer parte da sua cultura para o nosso país. A pergunta é, por que essa foto foi tão compartilhada? Por que chocou tantos brasileiros? A foto apresenta os torcedores japoneses recolhendo o próprio lixo após o jogo. Eu gostaria de deixar o meu e-mail para contato, sandragarciaaguiar@gmail.com, e estar disponível para qualquer dúvida. Muito obrigada.